Olá, muito boa tarde. Temos hoje uma mesa cheia aqui no programa Eclésia, como acontece em muitas circunstâncias nesta quadra natalícia. A razão está precisamente na família, na celebração proposta pela liturgia católica para este domingo, a família de Nazaré, e na história da família Sousa, que está hoje connosco. Os pais trabalham numa rádio e os filhos gêmeos estão no seminário. Uma história para conhecermos com Dora Isabel, João Pedro Sousa, Afonso Sousa e Pedro Sousa. Boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Obrigada a nós. Que é sobretudo para conhecermos a vossa história e que ia começar se calhar pelos dois filhos gêmeos. De que forma é que surgiu essa ideia de irem para o seminário? Pedro foi o primeiro, não é? Fui o primeiro, é verdade. Sobretudo quando era mais novo, sentia alguma inquietação e pensava, um dia acho que quero ser padre. E tinha isto no meu coração, e isto foi ficando desde quando eu tinha 5 anos, e o meu prior soube disso. E então no 8º ano convidou-me a experimentar o pré-seminário de Lisboa. Foi um encontro no Natal desse ano, por esta altura exatamente, e foi muito importante porque descobri que havia mais rapazes que se perguntavam sobre isto e que de alguma forma divertida, com jogos, com futebol e com catequeses, fomos pondo esta pergunta. E por isso, a partir do 8º ano, comecei a ir aos encontros do pré-seminário e desde então, depois do 8º e 9º ano, foram 2 anos importantes na minha vida para começar de alguma forma a descobrir esta inquietação em mim e depois responder. E o Afonso, sendo gêmeo, também sentiu que se ia desligar do irmão? Mais ou menos, porque sinto muito, ou seja, tendo também entrado para o seminário, não fui atrás do Pedro. Mas não foi na mesma altura, não é? Não foi na mesma altura. Eu depois entrei no pré-seminário um ano mais tarde. O Pedro vinha muito alegre dos encontros e eu pensava, também quero descobrir aquela alegria, o que é que se anda a fazer? mas foi, porque nós já, é engraçado, quando éramos pequenos brincávamos às missas, ou seja, já os dois em conjunto havia aqui uma relação muito próxima e também assim de inquietação vocacional. Mas foi mais tarde que depois disse, eu também quero experimentar o que é o pré-seminário. Então também fui a um destes encontros e foi aí que descobri e percebi claramente que o Senhor me chamava. E isso é muito belo, ser chamado pelo Senhor e querer responder a Jesus e perceber isso, que realmente são caminhos diferentes. Eu fui chamado, o Pedro foi chamado. E acabámos por estar juntos depois no seminário e foi muito bonito. Agora, isso. o percurso de seminário estão no mesmo ano? Atualmente estamos no mesmo ano. Eu entrei para fazer o 10º ano da escola, no Seminário Pena Firme, fiz do 10º ao 12º e o Afonso entrou para o 11º ano. Como no Seminário Pena Firme o que interessava era o ano da escola, acabou por coincidir o mesmo ano de seminário. Quando passámos para o Seminário Maior, na altura para Caparide, fomos juntos e desde então, agora estamos atualmente no Seminário dos Olivais, no 4º ano, fazemos parte do curso de São João Maria Vianney, juntos. 4º ano do curso de Teologia, né? Também na Universidade Católica. Quer isso dizer que daqui a 2 anos serão ordenados? Se quiser, com as jornadas cá em Portugal a acontecer. Nesse ano. Mais uma festa, não é? Bem, e acredito de que forma é que os pais receberam esta ideia e esta determinação primeiro do Pedro e depois do Afonso? Sim, falta só acrescentar que faltam aqui 2 filhas. Sim, pois. A família está completa, não é? Já que estamos a falar de Temos uma família. filha mais velha, que é a Carolina, e uma filha mais nova, que é a Teresa Sousa. Pronto. E Vivem convosco? que vivem Sim, connosco, sim. sim. E que têm 10 anos de diferença as duas, e é mais velha 2 anos que o Pedro e que o Afonso. Quando o Pedro decidiu ir para o pré-seminário, não foi de toda uma surpresa para nós, porque ele já desde pequenino, como ele próprio estava a dizer, tinha aquela inquietação e dizia que queria ser padre, mas nós nunca ligámos muito e achámos quando crescesse que aquilo ia passar. Mas efetivamente não passou e foi cada vez ficando mais proeminente. E quando ele depois quis ir para o seminário menor, aliás, foi aí que surgiu um desafio para nós, como família, não é? Enquanto foi para o pré-seminário, tudo bem, era um encontro desafio. uma vez por mês e tal. Quando fim de ele semana passou, por mês era pouco, era. Agora, quando quis passar para o seminário menor, aí tivemos que ponderar muito, rezar muito. Não foi nada fácil, porque ele só tinha 15 anos, era muito novo. E pensámos que... Isto é a mãe a falar, não é? A mãe galinha foi muito difícil e para o pai também. Também foi difícil. Sim. E para as irmãs também, porque isso iria mexer muito com a nossa dinâmica de família. Graças a Deus somos uma família muito unida e de repente ter um dos filhos fora de casa a tempo inteiro, como é que isto ia ser? E ponderámos muito, mas depois deixámos o Pedro ir. Sim, quando eu recebi o convite para ir para o seminário, na altura, lembro-me de chegar a casa e contar aos pais e a primeira resposta foi, não dá agora. Claro. Talvez um dia, quando tiveres 18 anos, fores mais velho, mas agora não. E a verdade é que depois, a seguir, de muita reflexão, muita conversa, nesse ano eu e o Afonso fazemos o Crisma, no 9º ano,
e foi também talvez no dia do Crisma, assim, um momento mais importante. Foi no uma dia, coisa do Espírito Santo, portanto. completamente, porque os pais quando eu nesse fosse dia... saber Isso, se acredito que a notícia de um filho, enfim, causou assim surpresa. Quando chegou a notícia do Quando segundo, chegou o segundo foi já. pior. Ou talvez não, porque já estávamos um bocado já- mais habituados. E a ideia de seminário para nós já estava a ser familiar e, portanto, o segundo filho. E também não tínhamos hipótese, porque se tínhamos dito que sim, ao primeiro, Eu não podia. Esse foi Tínhamos o argumento que ele argumento. usou. Disse, se deixares de ir o Pedro, tens que me deixar ir a mim. Portanto, eu disse, pronto, isso é o que vamos pensar. E foi também uma decisão à mesma, também com Mas também muitas foi difícil. dúvidas e com muitas questões em cima da mesa, para também tirar a limpo uma coisa que o Afonso referiu há pouco, que é, não vais atrás do teu irmão, porque tens a tua... És gêmeo, ok, mas tens a tua vida. Aliás, andavam em cursos Diferentes no nono ano, aliás, do 10º áreas curso de diferentes. áreas Áreas diferentes. diferentes. Portanto, era não ir atrás do irmão. E é marcante também que nós, quando vamos os dois, depois há um tempo em que o Pedro está no 10º ano no seminário e eu estou no pré-seminário ainda no 10º ano. E quando estamos esse tempo, quando o Pedro vinha à casa para estar com os pais, eu ia para o encontro do... Nunca estávamos juntos. Então houve um ano que tivemos encontrados e assim foi também difícil em família, mas foi interessante por isso, essa experiência de viver em família. Quando o filho vai para o seminário, os pais entregam o filho a Deus e isso é muito belo também. Isso é... Sim, e a questão toda, o desafio foi grande e humanamente falando foi extremamente difícil, mas também foi uma oportunidade de crescimento como família cristã, não é? E de pôr um bocadinho em prática na nossa vida mesmo aquilo que nós ouvimos e falamos, e há muitas reflexões e muitas homilias sobre dizermos o sim a Deus, é os tudo muito filhos não bonito, são é tudo muito nossos, poético, isso é tudo muito bonito. Quando Vocês toca à experimentaram tudo nossa isso. porta, não é? Nós pensamos, bom, então temos que ter coerência com aquilo que acreditamos, se é mesmo para acreditar, é mesmo para acreditar que é Nosso Senhor que está a chamá-los. Vamos deixá-los. E acredito que, enfim, toda essa experiência também não foi vivida do zero, não é? Vocês fazem parte do movimento também familiar, das equipas... Sim, das de equipas Nossa de Senhora. casais de Nossa Senhora, mas e eles também sempre tinham feito esta vivência connosco, da nossa caminhada em casal, não é? Nós entramos para as equipas quando a mais velha tinha 2 anos quase, e eles tinham acompanhado o processo todo, ou seja, as reuniões lá em casa, os outros casais, as outras que partilhavam a reunião connosco, e todos os eventos das equipas que nós participávamos, que eles iam connosco, e também no fundo foi para ajudar ao crescimento deles. Depois a decisão era deles. Agora, nós achamos sempre que a decisão é para os outros. Quando toca a nossa Não vais porta. ficar cá a casa, né? Agora, exato. Sim, mas foi importante, por exemplo, quando eu chego ao pré-seminário e trago também já uma vivência familiar cristã. De rezar bagagem. às refeições, Claro. de ir à missa. Rezar o terço em família. Rezar o terço, exatamente. Ao mesmo tempo, para mim também foi muito tranquilo, porque eu sentia-me em casa, tanto no pré-seminário como em casa, porque há uma mesma experiência cristã e isso foi fundamental. E Nós, como quando entra desculpa, se fosse, quando um filho entra no seminário, aprendemos nós lá e entra a família toda. Portanto, é um bocadinho... Desculpa. As férias também são de acordo com... Ou seja, nós temos as férias mais restritas, ou vamos pouco a casa no propedêutico. Então os pais acabam por também ter as suas férias quando nós estamos lá em casa, para estarmos todos em família. Por isso, a própria vivência do seminário, as idas a casa e tudo, marca a vivência e a agenda da família. a agenda fica toda condicionada pelo seminário. E vamos ver de que forma é que, de facto, as agendas se vão cruzando e as histórias também. Desde logo, no vosso ambiente familiar. Trabalham os dois numa rádio, não é? Trabalhamos em rádios diferentes, rádios mas diferentes, do mesmo grupo. do sim. mesmo grupo. De que forma é que esta história também marcou o vosso relacionamento com colegas de trabalho, como testemunho também que passaram nesse ambiente? Eu acho que à nossa volta toda a gente sabe que nós somos uma família cristã, não fazemos ideia de esconder isso. É tudo feito com muita naturalidade. Também não fazemos isso estrategicamente, no sentido de agora vamos fazer aqui um painel de apostolado e vamos ver... Não, nada disso. É tudo feito com toda a naturalidade, porque nós também fomos crescendo dentro desta vivência cristã. Porque nós, quando casámos, Também não verdade éramos seja assim. dita, não éramos Não assim. éramos- Foi exatamente com as equipas de Nossa Senhora que nós fomos aprofundando esta noção de sacramento de matrimónio, a noção de família cristã. Tudo isto tem sido um processo que está ongoing. Não parou ainda, não é? E também temos, por exemplo, aprendido muito com a vivência dos nossos filhos no seminário. Tem sido para nós também uma grande aprendizagem e uma forma de nos aproximarmos mais e amarmos mais a Igreja. Mas os nossos colegas, sim, os nossos colegas olham para nós como um exemplo e quando têm dúvidas sobre trabalhos que estão a fazer, em que vão abordar questões da Igreja, consultam-nos. Somos os consultores para eles. E ficámos a saber também no programa da RTP o impacto que tem, nomeadamente
o João no ambiente da rádio, não é? Sim, sim, isso é verdade, porque eles sempre olham para mim de forma, no fundo, diferente. Não é que eu seja diferente deles, aliás, como a Dora explicou há pouco, fomos crescendo na fé com o nosso casamento, porque nós não caminhávamos tão perto da fé quando nos casámos e decidimos fazê-lo casar-nos pela Igreja. Mas com tudo o que foi acontecendo na nossa vida, que o Senhor foi-nos dando, e os nossos filhos, fomos então tornando-nos pessoas que servim, e graças a Deus, de exemplo para os outros. Mesmo, sim, mas temos uma vida normal. Temos uma vida completamente normal. Lá em casa, e por isso é que é extraordinário, não é? Não, aliás. Por isso é que é extraordinário, não é? Temos uma cultura, e quem trabalha nas rádios e nas televisões sabe que há uma vida social muito intensa. Vamos sempre a concertos temos sempre imensas festas, imensas coisas. Tudo normal. Vamos muito ao cinema e puxamos sempre os nossos filhos para isso. Teatros, e as nossas filhas também, não é? Que existe, é tudo uma vivência no fundo, muito normal. a família teve sempre, ou seja, eles foram, mas nós procuramos também sempre que a família se mantenha unida o mais possível. Principalmente a Dora vai fazendo muito esse trabalho e muito bem vamos lá aqui organizar a agenda para podermos ir todos. Disse há pouco de mãe galinha, não é? Sim, Agora menos mãe galinha. Mas isso é muito importante porque, de facto, eles sentem sempre que a família está próximo deles, como nós também sentimos que eles, apesar de estarem nos Olivais, e agora, nesta altura, sempre partilham sempre e vão estando a par também dos nossos desafios profissionais. E era essa presença dos pais, das irmãs, de que forma é que ela marca também o vosso cotidiano no seminário? No nosso cotidiano é muito interessante marcar porque nós vamos acompanhando também a vida familiar, hoje em dia, claro, com o WhatsApp ou mais pelas redes sociais, mas é interessante isto, ou seja, nós vamos acompanhando a vida familiar, de vez em quando vamos aos aniversários e a família continua a ser a nossa base, não é? Porque nós vimos da família e a família é a base da nossa, também do início da vocação, não é? A vocação nasceu na nossa família. Nós só podemos responder aquele sim ao seminário porque tínhamos uma base familiar. E isso é muito belo. A família continua a fazer o caminho connosco. Sim, e ainda hoje no seminário, nas várias festas que há no próprio seminário, que a família vai, de uma forma faz parte também da vida de seminário, e acompanhar-nos sobretudo também sabendo sempre na oração e quando vamos a casa poder contar tudo o que é a experiência de seminário, que é muito alegria. Os colegas deles passam muito lá por casa, portanto há muito... Nós temos o privilégio, a Dora disse uma coisa muito engraçada, que é nós temos o privilégio de conhecer o futuro presbitério da Sociedade de Lisboa. Porque os seminaristas dos diferentes anos têm passado com eles por lá e isso é uma coisa. Nós acabamos por, os seminaristas acabam por ser nossos irmãos também, porque temos o dia a dia com eles. E por isso eles acabam por ir muitas vezes à nossa casa, nas férias, e depois os nossos pais gostam muito de receber. E é um jantar para aqueles amigos, mas são os amigos mais especiais, porque são aqueles que vivem connosco no dia a dia. Por isso também a mãe de um seminarista é a mãe de todos os seminaristas. E a mãe de um padre será a mãe de todos os padres. Mas esta ligação, porque a vida de fé, como falava, a vida de fé acontece no dia a dia, não é uma coisa extraordinária, mas Jesus está connosco no dia a dia e por isso a nossa vida familiar acontece assim também, né? A vida com Jesus é no dia a dia, é nas coisas mais banais do dia a dia encontramos Jesus e Jesus está connosco em família. Nós aqui neste programa em cada sexta-feira normalmente falamos só de Bíblia, só dos textos da Bíblia. Acredito que estamos a falar, enfim, de novas páginas da Bíblia também, né? Da vossa experiência familiar, mas não podemos esquecer os textos da Bíblia. Também para vos pedir um comentário ao texto que é lido nas missas de domingo, em que se assinala a festa da Sagrada Família. E antes de vos pedir comentário, vamos ouvir esse texto, o texto do Evangelho, neste caso pela voz do Luís Miguel Sintra. Depois dos magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que atentavam contra a vida do menino já morreram. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve receio de ir para lá e, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré.
Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos profetas. Há de chamar-se Nazareno. Afonso e Pedro, acredito que o quarto ano de teologia já permite um comentário técnico a este texto, não é? Já passaram por ele? Já passamos por ele. Sim, podia começar se calhar por aquela frase do Egito chamei o meu filho, porque também isso é muito marcante, não é? Do Egito chamei o meu filho. O Senhor chama, primeiro, e esta marca de chamar, e depois os nomes e as terras têm muito peso nos Evangelhos, não é? O Senhor chama pelo nome os apóstolos quando são chamados para o seu ministério. Os sítios onde vão têm muito peso e têm muita carga, não é? Esta questão. E por isso, do Egito chamei o meu filho, também nós fomos chamados, não do Egito, mas desta terra de onde vimos, de Tires, e da família Sousa chamou estes filhos, que também somos filhos de Deus. Por isso há esta carga muito grande de Deus chamar e chama no concreto. É um Deus que chama no concreto, não é um Deus que está... E acontece de várias formas. Aqui é importante sublinhar a questão do sonho. Realmente aparece nos Evangelhos os 3 sonhos de São José. Aqui neste Evangelho vamos poder escutar dois destes sonhos. É uma forma, Deus usa o sonho para mostrar a São José como é tão importante guardar o menino. São José que tem esta missão de guardar o Redentor, o Salvador do mundo. Não sabemos bem, não é? São José não sabe bem o que é que está a acontecer, é tudo o que vai acontecer muito rápido na vida de São José, mas São José sabe uma coisa, é preciso guardar o menino, porque aquele menino é o Salvador do mundo. Estava a reparar na atenção da mãe e do pai a ouvir... Estamos sempre a aprender com os filhos, não me Estamos vês? sempre a aprender. Aliás, nós não ouvimos eles dar testemunho porque eles, quando vão dar testemunho, nós não estamos lá. Não é? Nós estamos, portanto, todos os momentos que temos de partilha em que podemos escutá-los é sempre uma aprendizagem para nós, não é? Porque Neste texto, a figura do pai na família acaba por adquirir grande relevo. Tem um grande relevo. O São José, aliás, é conhecido pelo silêncio de José, porque nunca se ouve, não há um texto a referir José disse, vamos embora. Não, apareceu em sonho, pegou em Maria e no menino e foram para o Egito. Eu acho que é um grande exemplo para os maridos, que é obedecer e não falar. Não, mas o pai tem Perceber que sonhos é que depois poderiam ter. O pai tem sempre esta carga muito importante e também foi como quando eu estava a ouvir o texto e estava a pensar, de facto, quando o Pedro chegou ao pé de nós e disse que queria ir para o seminário, também, pronto, ele, ok, deixá-lo partir, mas ficando garantindo, aquela coisa que os pais fazem muito, garantindo que parece que está tudo bem à volta, acalmando a mãe, no fundo também sofrendo por dentro, mas acalmando a mãe, as irmãs, mas deixando-o partir. Portanto, é um bocadinho o José em silêncio que acontece. Também acontecer esta história, não é? Esta história é um bocadinho O José em silêncio. E perguntava à Dora, a partir do final deste texto, há de chamar-se Nazareno. Claro que é referido a Jesus, não é? Mas sente que há aqui uma marca familiar nos filhos que vai permanecer pelo trabalho que eles depois vão ter como líderes de comunidades, etc. Eles vão se chamar-se Sousas, não é? Vão perpetuar, esperamos nós, tudo aquilo que também aprenderam na família. Estou a lembrar-me que eles, há uns anos atrás, quando nós fizemos 23 ou 24 anos de casados, já não me recordo bem, ofereceram-nos um quadro. 24. Ofereceram-nos um quadro que para nós foi muito representativo, porque tinha uma frase do Papa João XXIII, em que ele dizia aos pais que tinha saído de casa aos 10 anos, mas tudo aquilo que tinha aprendido em casa até aos 10 anos, que era de facto o pilar de tudo o que depois passou na vida deles. Não sei por que razão é que os meus filhos nos ofereceram com estas palavras, portanto, um bocadinho... Está lá na nossa sala. Está na nossa sala e para nós significa que eles acham que tudo aquilo que aprenderam não foi até aos 10 anos, foi até aos 15, ficou a marcar a vida e esperamos... É uma marca que fica. Este Nazareno é esta marca tão grande que fica nas origens. Isto foi tudo feito com a cumplicidade das irmãs, que escreveram o quadro, a mensagem que eles queriam e que pintaram e que depois, uma vez que eles não estavam lá em casa... É a marca da família que ficará necessariamente para sempre. Nós poderíamos ainda falar aqui do texto do Evangelho, porque acho que é também uma dimensão muito atual do Jesus refugiado quase, não é? Ou mesmo refugiado. Mas eu gostava que os últimos minutos que temos fossem para recordar de que forma é que conseguem viver o Natal em família. Como é que o viveram?
mais uma vez, é o calendário e a agenda do seminário que determina a agenda da família. Como têm sempre que estar presentes nas celebrações, nas solenidades na Sé de Lisboa, então toda a família vai à... Fomos toda... Sim. Foi no À dia, missa do no dia Galo. 24 à missa do Galo, ou seja, podemos jantarmos juntos, podemos jantar juntos e depois vamos à missa do Galo. Nós voltamos para casa, eles vão para o seminário, porque eles no dia 25 têm que estar na missa, não é? De manhã, tivemos de estar na missa de manhã, como acontece todos os anos, e depois é que vem... Almoçámos juntos. Almoçarmos. Há uma tradição engraçada em família que fizemos e que fazemos todos os anos, que é de ir de manhã, no dia 24 de manhã, ir visitar os presépios da Baixa Chiado, em família. Vamos ter ao encontro do menino que vai nascer, em família, e por isso é muito belo também, e este ano voltamos a fazer. Nós Fazemos temos desde esta pequeninos. tradição desde de eles muito pequeninos. Aliás, não existia a irmã mais nova, já tínhamos começado a tradição. É uma tradição de visitar, porque é o Chiado, porque é o sítio de Lisboa onde há mais igrejas mais próximas. E é um umas bocadinho das para outras. contrariar aquilo que está toda a gente às compras. O Chiado é uma zona de compras também, e que está tudo a entrar e a sair das lojas e nós estamos a entrar e a sair das Das igrejas. igrejas. E a rezar ao menino que está a nascer. A ver o embrulho mais importante, com todas as aspas que a palavra E tem. é uma tradição que também já conseguimos passar aos nossos amigos, Sim, casais alguns das também já equipas, afilhados, e portanto... E fica aqui o desafio. não já para este Sim. Natal, mas para o Na próximo. verdade, é o mesmo que acontece no Evangelho. Nós queremos guardar o menino também connosco. E não há uma forma melhor de guardar do que estar a visitar e depois recolhê-lo no nosso coração. Sem dúvida, para viver o Natal em família, seja a que tem em casa, seja a do seminário, e partilhando com todos. E agradeço sobretudo a partilha que fizeram da vossa experiência de Natal em família. Muito obrigado. Obrigada. Por terem estado aqui no programa Eclésia. A continuação de um Feliz Natal para as vossas famílias. Mais logo, siga também a nossa edição na rádio, quando forem 22h45, na Antena 1. Desejo-lhe uma ótima tarde. Continuação de um Natal feliz. Votos de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.